Olá, aqui é o professor Roberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, disciplina de Direito Processual Administrativo. Espero que estejam todos bem de saúde, porque o tema de hoje, deste nosso vídeo, é exatamente saúde. Todo governo, espera-se, tem uma política pública de saúde para ser implementada. As diretrizes gerais estão na Constituição Federal, mas para tornar isso realidade, cabe aos poderes executivos montarem, desenharem os projetos que serão implementados através de seus órgãos, de suas entidades. Esses órgãos, como o Ministério da Saúde, por exemplo, e suas entidades, eles atuarão não de qualquer modo, mas segundo atos, fases, etapas, segundo um procedimento planejado, objetivando ser o mais eficiente possível. E quando digo o mais eficiente possível, estou querendo me referir à questão custo-benefício, o menor custo para a realização dessa ou dessas políticas públicas envolvendo saúde, atendimento à saúde, e atingindo-se o maior número possível de pessoas. O ideal é esse. Então, estamos vendo aí, e já para início, uma ligação íntima e que não tem como deixar de haver entre a política, com P maiúsculo, a administração pública e o atendimento às necessidades da população. Quanto mais objetivas, mais claras, quanto mais bem desenhadas as etapas, as fases, as logísticas, mais eficientes serão os resultados alcançados e menores os custos envolvidos para se chegar a esse resultado que é o de se prestar atendimento ao maior número possível de pessoas. Bom, isso já serve para começar a se compreender por que as coisas estão do jeito que estão. A primeira pergunta que se deve fazer é: que tipo de política pública foi desenhada para atender, né, nesta situação de pandemia, de calamidade pública, que é o coronavírus? Ainda não se sabe. Que tipo de planejamento o Ministério da Saúde tem feito até agora em relação a isso, a esse problema, a este específico problema do coronavírus? Porque estamos longe, infelizmente,
estarmos livres de muitas outras doenças seríssimas. O coronavírus é a mais recente, é a mais impactante, já atingiu mais de 6 milhões, contaminou mais de 6 milhões e meio de brasileiros, já matou cerca de 180 mil. E o que tem sido feito a respeito, em termos de planejamento para se atuar de modo a se preservar o maior número possível de vidas? Ainda não se sabe. E não por falta de colaboração do Tribunal de Contas da União, por exemplo. O Tribunal de Contas da União só faltou desenhar para o governo o que fazer e como fazer. Em uma sessão de 27 de maio deste ano, por exemplo, e a questão envolvia compra de aventais, 80 milhões de aventais por parte do Ministério da Saúde, a pretexto de serem materiais necessários ao combate do coronavírus, ao uso, né, dos profissionais de saúde no exercício de suas atividades médico-sanitárias. Né? Detalhe, e como o TCU observou expressamente, não se apresentou a base de cálculo para que se chegasse a esse número de 80 milhões de aventais. Ficou-se apenas em meras afirmações genéricas, no sentido de que seriam insumos necessários ao enfrentamento da crise, mas não se disse o destino que seria dado a esses 80 milhões de aventais, como se chegou a esse número, nem se seriam distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios, e também não se tinha feito qualquer estudo prévio sobre a efetiva necessidade de cada município e estado do Distrito Federal. Então, 80 milhões de aventais, um número mágico. Alguém imaginou que seria o caso de se comprar 80 milhões de aventais. Assim, do nada. Em outra oportunidade, em julho 22, sessão de 22 de julho de 2020, deste ano, claro, novamente Tribunal de Contas da União, Acordo 1888 de 2020. Em resumo, ele disse o seguinte: acompanhamento, avaliação da estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus e dos atos referentes à execução de despesas públicas. Superposição de funções, ausência de funcionamento formal, não definição de competências, falta de definição de critérios para transferência de recursos, déficit de transparência. Né? Alguns problemas que foram identificados, não vou ler o acordo todo, alguns problemas identificados e recomendações que foram feitas ao Ministério da Saúde, que disciplinasse a sua atuação coordenada com o Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19 da Casa Civil, conforme as diretrizes de governança pública. Quer dizer, o Ministério da Saúde de um lado, a Casa Civil do outro. E nenhum dos dois se entendendo. Para que fosse elaborado instrumento legal para regular o funcionamento do gabinete de crise Covid-19, de forma que as diversas instâncias existentes no âmbito do Ministério da Saúde, criadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, tenham suas funções definidas, ou seja, quem vai fazer o quê, e possam trabalhar de forma coordenada e colaborativa, de forma integrada, portanto, buscando proteger vidas de maneira eficiente, racional e ao menor custo para a administração pública. Ainda, que fosse elaborado plano tático operacional. O atual ministro da Saúde é um general, então
ele deve estar ciente do que significa elaborar-se um plano tático operacional. Parece operação de guerra, mas estamos numa situação equivalente. 6 milhões, mais de 6 milhões e meio de brasileiros contagiados, cerca de 180 mil brasileiros mortos só por causa de Covid-19. Isso é mais do que os americanos perderam nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Então é uma situação mesmo de calamidade pública comparável que seria uma guerra. Economia destroçada por causa dessa doença. Então isso tem que ser levado muito a sério. Mas voltando à decisão do TCU, que fosse elaborado plano tático operacional detalhado para a viabilização das medidas mencionadas nos itens A aí do Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, contendo no mínimo as seguintes informações: ação a ser implementada, prazo para implementação, responsável por implementação, atividades, procedimentos, etapas, prazos intermediários, atores envolvidos, estimativa de custo, sistemas informatizados, estados a serem atendidos, com previsão de quantitativo por estado. E o TCU continua, como eu disse, eu não vou ler tudo, mas percebam, o TCU só faltou assim apresentar um formulário, um questionário para o Ministério da Saúde preencher os pontinhos, passo a passo. E isso não foi feito. Então, mas como assim não foi feito? Tanto não foi feito que, em 23 de novembro de 2020, né, matéria publicada pelo Estado de São Paulo, descobriu-se que 6.800.000 testes de Covid do tipo RT-PCR, que são os mais precisos e dizem se o paciente está ou não infectado, estavam, acredito que continuem a estar, já que o Ministério da Saúde não disse nada a respeito, estocados em um galpão em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, e custaram 290 milhões de reais à União Federal. Quase 7 milhões do melhor tipo de teste que existe no mercado, simplesmente encaixotados. Ninguém se deu conta de que estavam no aeroporto de Guarulhos, estavam lá esquecidos. E o que é pior, não só custaram 290 milhões a compra, mas ainda tem as despesas de armazenagem no aeroporto, que são caríssimas. Em termos internacionais, inclusive, são caríssimas. É exatamente para o importador, né, o comprador do material importado, desembaraçar aquilo, quer dizer, cumprir todas as exigências fiscais, aduaneiras, burocráticas, para levar aquilo embora. É pior que bandeira 5 de táxi. Estão lá esquecidos. E aí, quando se descobriu isso, quando a imprensa descobriu, e foi um escândalo, a Câmara convidou o secretário executivo do Ministério da Saúde para que explicasse por que o estoque que estava em Guarulhos não havia sido distribuído. Mas que explicação pode ser dada para isso? Que desperdício é esse? E o que é pior, não só desperdício de dinheiro, mas de vidas. Porque esses testes, eles identificam quem está contaminado e quem não está. E quanto mais cedo a pessoa descobre que está contaminada, primeiro,
maiores as chances dela ser mais bem cuidada, né? Segundo, dela não entrar em contato com pessoas que não foram contaminadas, quer dizer, ela não servir de agente multiplicador do vírus. Então, esses quase 7 milhões de testes, se tivessem sido usados, acredito que eu não estaria enganado de concluir que não teríamos tido a quantidade de pessoas contaminadas, milhões e milhões de pessoas contaminadas, que temos tido até hoje. Isso tudo largado, esquecido. Mas que desperdício é esse? Não tem outra palavra. Mais recentemente, isso no jornal O Globo, de 9 de dezembro de 2020, o ministro da Saúde, né, Pazuello sob pressão, governadores e prefeitos cobram vacinação ágil. O que foi que o ministro da Saúde disse depois de ter sido cobrado pelos governadores e principalmente pelo governador de São Paulo? O Instituto Butantan está desenvolvendo a vacina desenvolvida pela República Popular da China. E na discussão que aconteceu nessa reunião, o ministro da Saúde ele disse o seguinte: o Butantan é o maior fabricante de vacina no nosso país e é respeitado por isso. O Butantan, quando concluir seu trabalho e estiver com a vacina registrada, avaliaremos a demanda. Peraí, como assim avaliaremos a demanda? Mais de 6 milhões e meio de brasileiros contaminados. Cerca de 180 mil já morreram. E ainda está falando em se avaliar a demanda? O que ele entende por demanda, então? As pessoas estão precisando. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente não há mais leitos disponíveis para doentes com coronavírus. A lista de espera. Como assim avaliar a demanda? Avaliaremos a demanda e se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar? Mas ele está falando em termos hipotéticos. A guerra já está acontecendo. Eu estou usando o termo guerra, né, entre aspas, porque o ministro da Saúde é um general do Exército. Então, quando se está diante de uma situação como essa que estamos enfrentando, não dá para ficar na hipótese. Se houver demanda, é só olhar ao redor. Se houver preço, qual é o problema? Manda um e-mail para o fabricante. Pergunta para o Instituto Butantan com telefonema. Quer se garantir? Manda um e-mail então para o Instituto Butantan. Vem cá, quanto é que os chineses estão cobrando pela dose? É difícil assim fazer cotação de preços? Numa situação de calamidade pública? Avaliaremos a demanda. Se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. Havendo demanda, preço. Mas até agora, ninguém do Ministério da Saúde se preocupou em fazer cotação de preços entre os atuais laboratórios fabricantes de vacinas, não só de preço, mas também de condições de armazenamento, transporte das vacinas, conservação.
e assim por diante, né? E a ideia, quando ele falou isso, era de que a Anvisa recebesse o pedido de ou os pedidos de registro de vacinas em janeiro para talvez em 60 dias, a partir daí, começasse a fazer um trabalho de vacinação a partir de março. Então, estamos sofrendo com isso desde março de 2020. Bom, de março de 2020 até agora não tinha vacina. Era para muitas coisas terem sido feitas, né? Algumas foram, outras não. Isolamento, por exemplo, né? Isolamento social, evitar aglomerações. Durante algum tempo aconteceu. Depois as pessoas sentiram necessidade de voltarem às suas atividades. Mas ainda hoje, infelizmente, não é algo comum você cruzar na rua com gente sem usar máscara. Não dá para dizer que isso é porque a pessoa não pode trabalhar. Se ficasse em casa, não teria como se sustentar. Usar máscara. Está fazendo de conta que não existe o problema? Bom, não adianta fazer de conta, o problema não irá embora por causa disso. Né? Depois dessa reunião, no dia 8, aí o ministro da Saúde mudou de ideia. Passou a dizer é, que a atividade de vacinação já poderia começar em dezembro. Bom, nenhuma vacina ainda foi registrada na Anvisa. Se já poderia começar agora em dezembro, sem registro da Anvisa, porque em outros países as vacinas já teriam sido registradas, por que que na reunião do dia 8, hoje é dia 10, por que que anteontem o ministro não disse isso? Mas eu não quero fazer carga em cima do ministro. A ideia desse vídeo não é essa. Não é fazer carga em cima do ministro, não é isso. A gente está tratando de processo administrativo. E isso envolve também logística, como eu disse logo no início. Como vamos fazer com que o maior número possível de pessoas seja atendida pelo SUS, né, política de saúde pública, com o menor custo possível e o máximo de resultados. Isso é a administração, ou deveria ser, a administração em ação. E para isso precisa se elaborar essas coisas todas. É para isso que estão lá. Né? Mas, ao mesmo tempo, o ministro disse que essa vacinação em dezembro, já não seria uma campanha de vacinação e dependeria da boa vontade do fabricante, do laboratório. Mas do que estamos falando? Como assim? Ele não sabe qual vacina, ele não sabe qual seria o universo das pessoas, do público que poderia ser beneficiado, não faz a menor ideia dos materiais, dos acessórios, seringas, agulhas, álcool, algodão. Enfim, o pessoal da área de infectologia, virologia, com certeza conhece esses detalhes muito,
mais do que eu, sem dúvida alguma. Sou apenas um professor da área do direito. Mas como assim? Você vai fazer uma lista de compras no mercado. Você já tem uma lista. Você já sabe, olha, eu tenho que comprar leite, pão, manteiga. Você faz aquela lista. Corta o que não for essencial, a comida está cara. Você vai para o mercado, vai para a feira, já tendo uma ideia. De repente, na hora, você vê um outro produto. Olha, essa cebola não está lá, essas coisas, mas tem aquela dali que dá para substituir. Né? Mas você já vai com aquilo mais ou menos esquematizado. Agora, você não sabe qual a vacina, não sabe as condições em que teria que ser armazenada, não sabe. Ele disse que estava entrando em contato, tinha começado a entrar em contato com empresas aéreas para tratar da logística de transporte das vacinas por via aérea, por aviões. Bom, se ele não sabe nem se terá algum suporte logístico aéreo, o planejamento dele terá que ser um. Né? Por estradas. E já que a quantidade seria pequena, dependendo da boa vontade do fabricante, nem ele não soube precisar quantas doses viriam em dezembro, nem de que vacina, nem de que fabricante. Então, são tantas lacunas. Pesquisadores da área de infectologia, virologia, enfim, né, áreas médicas, segundo o Globo, as maiores críticas dos pesquisadores são a falta de definição de quais vacinas serão usadas, a ausência de um cronograma e a exclusão de esferas estaduais e municipais na elaboração do plano. No contexto do SUS, iniciativas federais são executadas por agentes municipais. Outra preocupação dos cientistas, a logística. Além da produção da vacina para 2 doses por indivíduo, a operacionalização da vacinação demanda outras questões logísticas fundamentais, como a aquisição de insumos diretamente ligados à aplicação da vacina, seringas e agulhas, por exemplo. Transporte, conservação da vacina. O Ministério da Saúde afirma que está em processo de aquisição desses materiais, mas não deu detalhes. Eu não disse que a administração pública ela atua através de processos ou procedimentos administrativos? Pois é, está em tratativas, não se sabe com quem, não se sabe por quanto, não se sabe para quando, não se sabe em relação a que vacina. A que planejamento é esse? A coisa poderia ter sido mais bem equacionada. Esse planejamento, né? Em 20 de outubro, como todos sabemos, o ministro da Saúde reuniu-se com governadores de vários estados. E naquela reunião, teria concordado com o governador de São Paulo, do estado de São Paulo, em que a União Federal contribuísse, creio que com 80 milhões de reais, para o Instituto Butantan produzir a vacina chinesa. No mesmo, à noite do mesmo dia, ele foi desautorizado pelo presidente da República e via Twitter. Então, isso notícia divulgada pela BBC News Brasil em Brasília, do dia 21 de outubro de 2020. Com apenas 67 caracteres, o presidente dinamitou um acordo de cerca de 2 bilhões de reais
o Ministério da Saúde planejava a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em conjunto com o Instituto Butantan, uma instituição pública do governo de São Paulo. O acordo tinha sido anunciado na tarde desta terça, dia 20, pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A decisão de Bolsonaro também põe em dúvida o investimento de 80 milhões de reais do governo federal em uma fábrica de vacinas do Butantan, que está sendo reformada e ampliada para produzir o imunizante contra o novo coronavírus. Quer dizer, então, de um lado, você tem um desperdício de 290 milhões de reais, testes simplesmente esquecidos em um armazém do aeroporto de Guarulhos. Esquecidos. E que estão prestes a perderem a validade. Agora, em dezembro, parece que estaria em andamento, se é que já não se chegou a conclusão, de prorrogação da validade por parte da Anvisa. Eu confesso que eu não compreendo a ideia de prorrogação da validade. Eu sou um leigo em matéria de ciências médicas, farmacêuticas e afins das áreas de saúde, né? Mas eu compreendo a ideia de desperdício, de você jogar fora, pela janela, dinheiro que poderia estar sendo usado para evitar que pessoas fossem contaminadas e eventualmente morressem. Isso eu consigo compreender. Outra coisa que eu não consigo compreender. Em março, o presidente da República, março de 2020, o presidente da República qualificou o coronavírus como uma gripezinha. 4 dias depois, ele voltou a usar o termo em pronunciamento nacional em rádio e TV. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, pronunciamento nacional em rádio e TV. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Certo? Isso 20 de março, 24 de março. Primeira declaração dia 20 de março, a segunda dia 24. Agora, em 27 de novembro, ele disse que nunca chamou a Covid-19 de gripezinha. E afirmou que não existe nenhuma gravação que mostre o contrário. Eu assisti o vídeo da BBC News Brasil. Quem quiser assistir, bbc.com/português/Brasil, com S mesmo, traço 55107536. Ou enfim, qualquer rede social, não haverá dificuldade alguma em assistir esses vídeos. Se até eu conseguir, esse dinossauro que vos fala, qualquer um consegue. Quer dizer, primeiro ridicularizou o problema. Cansou de sair por aí abraçando todo mundo e saindo sem máscara. O que levou até o Ministério Público da União, junto ao Tribunal de Contas da União, a abrir, instaurar um procedimento tendo isso exatamente por tema: apurar o fato de o presidente da República, infectado recentemente pelo coronavírus, estar fazendo uso e instigando os brasileiros a fazer uso para o trato da Covid-19 da cloroquina e ou da hidroxicloroquina, medicamentos não aprovados pela comunidade científica e pela OMS. Fã-clube da cloroquina. Bom, isso foi em julho.
em julho deste ano. Depois que se passou dos 100 mil, de repente a cloroquina saiu de pauta. E depois dessa última reunião do ministro da Saúde com os governadores de São Paulo, em 8 de dezembro, o presidente da República reafirmou que disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária, mas sem usá-las para fins políticos. E acrescentou: o Brasil disponibilizará a vacina de forma gratuita e voluntária após comprovada eficácia e registro na Anvisa. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo federal tem acordos com o laboratório AstraZeneca para receber 260 milhões de doses e insumos para a fabricação em 2021. Seriam 100 milhões no primeiro semestre, mais 160 milhões no segundo semestre, segundo Pazuello, ministro da Saúde. 15 milhões dessas doses começam a chegar em janeiro. Ele não disse que já daria para começar agora em dezembro? Além disso, haverá 42 milhões de doses de alguma vacina que virão do consórcio COVAX Facility, feito mundialmente. Portanto, o SUS tem a garantia de 300 milhões de doses para 2021, segundo a pasta, segundo o Ministério da Saúde. Cada indivíduo precisará tomar 2 doses, portanto, existem vacinas garantidas para 150 milhões de pessoas. Não é bem assim. Quer dizer que receberemos 300 milhões de vacinas? Ao momento, isso informado pelo jornal O Globo, de 9 de dezembro de 2020, opinião, e quanto à vacina da Pfizer, nem é preciso investigar quantos superfreezers de R$ 100 mil seriam necessários para conservá-la abaixo de 70 graus centígrados negativos, abaixo de zero, 70 abaixo de zero. A discussão aqui é mais primária. Não há plano para comprar e distribuir agulhas e seringas. Até o início da semana, os fabricantes nacionais não haviam recebido pedido do governo para as 300 milhões previstas, cuja produção leva entre 60 e 90 dias. Estamos falando de agulhas e seringas. Os fabricantes nacionais até agora não foram procurados pelo governo. Se fossem procurados amanhã, se forem procurados amanhã, e os contratos forem fechados amanhã mesmo, ainda assim levariam pelo menos 60 dias ou até 90 para conseguirem fornecer as seringas e as agulhas. Hoje é 10 de dezembro. Então estamos falando do quê? Meados de fevereiro, março? Para seringas e agulhas que serão necessárias qualquer que seja a vacina, ou quaisquer que sejam as vacinas? Agora, a média móvel de mortos está em 600 por dia. Façam as contas da mortandade que isso representa. Poderia ter sido evitada essa questão de agulhas e seringas? É claro, desde sempre. Quando é que houve aqui problema dos fabricantes entregarem agulhas e seringas? Desde que contratados para isso. Nem precisamos importar agulhas e seringas. Por que isso não foi feito antes, então? Como é que eu ia saber que a vacina ia sair assim tão rápido? Mas você espera, enquanto o mundo inteiro está se adiantando, o mundo inteiro. Por que essa pasmaceira aqui? Bom, e para quem pensava que o presidente, afinal de contas, né, ainda que tardiamente, tivesse convencido que alguma vacina, afinal de contas, realmente seria necessária, o antagonista informa que hoje, dia 10 de dezembro,
Bolsonaro diz que, aspas, não precisa ser muito inteligente, fecha aspas, para saber que cloroquina trata a Covid. Ele votou na cabeça dele e votou estaca zero. Agora, se né, ele, você, inteligente bastante, tem a convicção, a certeza de que cloroquina trata Covid-19, apesar do mundo inteiro ter mostrado que isso não acontece, começando pela Fiocruz, aqui no estado do Rio de Janeiro, então para que está falando que vai distribuir as vacinas de graça para o público em geral através do SUS, assim que forem registradas na Anvisa? São dois discursos que não combinam, não batem entre si. Então, é um assunto terrivelmente sério. Quase 180 mil pessoas já morreram por causa disso, por essa falta de planejamento, por essa falta de visão, até com o TCU tendo desenhado como era para ser feito. O TCU, vamos fazer justiça a quem merece. O Tribunal de Contas da União só faltou desenhar como é que era para se fazer. E nem assim foi feito. Processo administrativo, direito processual administrativo, lida com problemas concretos, práticos. E esse é um deles. As consequências já são terríveis e só vão piorar por absoluta falta de discernimento, de planejamento, de organização, de comunicação entre os próprios órgãos envolvidos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.